Olá! Vamos direto ao ponto com uma das perguntas mais fundamentais do direito e da ciência política. A gente já parou para pensar? O que é a sociedade? Será que é uma coisa natural, tipo um corpo que nasce e cresce? Ou será que é mais como uma máquina, uma invenção nossa? É exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. E olha, essa pergunta que parece tão simples, na verdade, é um divisor de águas na filosofia. Dependendo da resposta, a gente muda completamente o jeito de enxergar tudo: o Estado, o poder e, claro, os nossos próprios direitos. Então, para a gente entender esse dilema, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos dar uma olhada na ideia da sociedade como um organismo. Depois, a gente vai para o outro lado da moeda, a sociedade como uma máquina. E aí, para fechar, a gente compara as duas e tenta trazer isso para nossa realidade. Fechado? Então vamos nessa. Ok, vamos começar pela visão mais clássica, digamos assim. Uma ideia que vem lá da Grécia Antiga, com um dos pensadores mais gigantes da história. Tudo começa com Aristóteles e a famosa ideia de que o ser humano é um animal político, um zoon politikon. O que isso quer dizer? Basicamente que viver em sociedade não é uma escolha que a gente faz. Está na nossa natureza, faz parte de quem a gente é, na nossa essência. E aqui vem a parte que é, para pensar hoje, até meio radical. A frase dele é: o todo é anterior às partes. Ou seja, para essa galera organicista, a sociedade vem antes do indivíduo. Uma pessoa sozinha, isolada, não faria nem sentido. Ela só se encontra, só se realiza quando faz parte desse grande corpo social. Pensa bem na analogia do corpo. É exatamente isso. A sociedade é o corpo. Cada pessoa, cada instituição é como se fosse um órgão. O coração, o pulmão, cada um tem uma função específica. E todos precisam trabalhar juntos para manter o corpo todo vivo e saudável. A harmonia social depende dessa cooperação. Aliás, um sociólogo importantíssimo, o Emile Durkheim, mais pra frente vai chamar essa interdependência de solidariedade orgânica. É tipo a cola que segura as sociedades complexas como a nossa. Beleza, vamos pensar nas consequências disso. Se a sociedade é um corpo único e o bem desse corpo é mais importante do que a vontade de cada célula, qual seria a consequência política mais lógica disso, hein? Pois é, a tendência é justificar estruturas mais autoritárias. Por quê? Porque se o objetivo maior é a saúde do corpo social, faz sentido que as vontades individuais, as liberdades de cada um, possam ser, digamos, sacrificadas ou colocadas em segundo plano. Isso abre caminho para estruturas de poder bem mais rígidas e hierárquicas. Mas aí, o tempo passa, chegamos no século XVII e surge uma ideia que vira essa mesa completamente. Uma ideia que vai botar essa filosofia toda de cabeça para baixo. E se tudo isso for uma invenção? Se a sociedade não for natural, coisíssima nenhuma, mas sim algo que a gente construiu, que a gente projetou, com um objetivo bem claro em mente. Quem chega com essa bomba é Thomas Hobbes, e ele nos dá uma nova metáfora, totalmente diferente. O Estado não é um corpo, é uma máquina. Um homem artificial, como ele diz, que ele batizou de Leviatã. E por que a gente criaria essa máquina? Simples, para nos proteger de nós mesmos. O motor dessa máquina toda tem um nome: pacto social. A ideia aqui é a seguinte: cada um de nós, como um ser racional, faz um cálculo. A gente voluntariamente abre mão de um pedaço da nossa liberdade total em troca de uma coisa muito valiosa: segurança e ordem. É um acordo para a gente não viver no caos, na guerra de todos contra todos. Deu para sacar a inversão completa? Aqui o jogo virou. O indivíduo vem primeiro. A sociedade é só a soma das partes. O Estado não é uma entidade sagrada ou natural, não. Ele é uma ferramenta, uma máquina que nós criamos e que deve servir aos nossos interesses. Certo? Agora que a gente viu os dois lados, vamos colocar essas duas visões, a organicista e a mecanicista, uma do lado da outra. Fica bem claro o tamanho do abismo entre elas. Olha só que contraste. De um lado, no organicismo, a sociedade é um organismo vivo, natural, e o coletivo está sempre acima do indivíduo. A origem é histórica e a tendência política, como a gente viu, é mais autoritária. O Estado é uma entidade superior. Já no mecanicismo, é o oposto. A sociedade é uma máquina, uma criação. O indivíduo vem antes da sociedade. A origem é um pacto, um acordo. E isso abre as portas para uma visão mais democrática, onde o Estado é só um instrumento e a liberdade individual é a prioridade máxima. Tá, mas aí alguém pode pensar: legal, mas o que esse debate de filósofos de séculos atrás tem a ver com o direito hoje, no século XXI? A resposta é
tudo, porque essas duas visões são a base para a gente entender como o poder se justifica. Toda vez que a gente discute uma lei, analisa uma decisão de um tribunal ou vê um debate político, no fundo, o que está em jogo é esse eterno cabo de guerra, o bem da coletividade contra a liberdade do indivíduo. É por isso que é fundamental entender de onde vêm essas ideias. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente levar para casa, pensando na nossa realidade. O Estado brasileiro hoje, ele parece mais com o quê? Um organismo natural, do qual a gente faz parte sem nem pensar, ou ele se parece mais com um contrato, um acordo, que a gente vive tentando renegociar, rediscutir as cláusulas? A forma como a gente responde essa pergunta diz muito sobre como a gente se vê como parte desse país.